Que a graça de Cristo esteja conosco. É um prazer sempre muito grande estarmos aqui prontos, à disposição do Senhor para ouvirmos a sua palavra e sermos alcançados por Ele, termos o nosso coração inundado com a sua luz, a fim de que por ela nós realmente possamos ver a luz. Que o Espírito da graça esteja presente comigo e com você aqui nesse momento, para que, de fato, não apenas informação intelectual possa preencher aqui a nossa mente, mas que a luz do Senhor possa dirigir a nossa história, possa dirigir, ser parâmetro para as tomadas de decisões aqui da nossa vida, no nome de Jesus. Nós temos falado aqui sobre a importância de Davi para a nação de Israel, sua importância como rei, como um monarca bem-sucedido, em um contexto histórico em que a nação de Israel vivia momentos bem complexos de corrupção generalizada, de uma crise que tocava todos os setores da sociedade naquela época. Bom, um texto interessante que destaca para nós aqui a importância de Davi nesse momento se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Caso você possa abrir a sua Bíblia, convido você a abri-la comigo. Se você não pode, talvez você me escuta no trânsito, não tem problema, você só precisa estar atento à leitura do texto, tá bom? Mas enquanto alguns abrem o texto bíblico, eu convido você, caso você tenha perdido os outros programas, a acessar o nosso site redesuper.com.br. Ali você vai encontrar então as outras reflexões a respeito desse tema, sobre a importância de Davi para o seu tempo e também para o nosso tempo. Lembrando que o apóstolo Paulo destaca no Novo Testamento que Davi cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Esse deve ser o nosso desejo também, cumprirmos o propósito de Deus para a nossa geração. Mas olha o que diz o texto, 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, olha que interessante. O diálogo aqui está sendo traçado entre Samuel e Saul. É aqui o último ato, de desobediência de Saul, testemunhado por Samuel. O texto vai dizer para mim e para você que depois desse encontro, Samuel e Saul nunca mais se falaram, eles nunca mais se viram. Mas o texto diz que diante do seu ato de desobediência, Samuel olha para Saul e diz: olha, você não vai mais permanecer no comando da nação. O Senhor rejeitou você e estabeleceu no seu lugar um homem segundo o seu coração. Então, olha que interessante. Para esse momento de crise sobre a nação de Israel, a resposta de Deus é uma só. Deus decide levantar um homem que é segundo o seu coração, e esse homem, então, conduzirá a nação de Israel a um momento histórico de mudança em todos os seus setores. Nós sabemos que esse homem é Davi. O interessante é perceber que Davi, aparentemente, ele não preenchia as expectativas de nenhum dos setores daquela época no que concerne a ser a resposta de Deus para aquele tempo. Eu poderia dizer, em primeiro lugar, que Davi não atendia às expectativas da sociedade civil para ser a resposta de Deus para aquele tempo. Por quê? Bom, se nós olharmos para o texto de 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 e 5, nós vamos perceber que quando a nação de Israel decidiu por um rei no modelo das outras nações, esse rei então deveria ser inspirado nos parâmetros e nos modelos que os povos à volta de Israel eles tinham. Bom, esse rei precisava de alguma forma se destacar, porque na figura dele a sociedade civil encontraria então proteção, encontraria amparo e uma referência então para que pudesse seguir o seu presente e o seu futuro. Então esse rei de alguma forma precisava se destacar, ele precisava se sobressair dentre os outros para que ele fosse rei sobre a nação de Israel. É por essa razão que Saul foi escolhido, Saul se destacava na sua altura, ele era o homem mais alto, se sobressaía sobre os outros e de alguma forma, devido à sua estatura entre os demais,
ele poderia então oferecer, né, essa segurança, pelo menos na sua aparência, para as pessoas daquele tempo. Bom, nesse sentido, Davi não poderia ser essa pessoa. Davi não atendia às expectativas da sociedade civil, porque Davi não tinha nada a seu respeito que fizesse com que ele se destacasse dos demais. Pelo contrário, Davi era o menor da sua família, o filho mais novo, o caçula. Sua aparência era frágil e sua profissão, seu ofício, era ser um simples pastor de ovelhas. Então, não havia nada em Davi que, de acordo com a sociedade civil, fizesse com que ele se destacasse para ser a resposta de Deus. Assim também como não havia expectativa familiar a respeito de Davi, de que ele fosse a resposta de Deus para aquele tempo. Nem a própria família de Davi acreditava nele, né? Fica claro para nós, percebemos isso quando Samuel foi visitar o seu pai Jessé para ungir o próximo rei da nação. O texto diz que o irmão mais velho de Davi foi posto à frente do profeta, todos os outros irmãos posteriormente passaram, e o pai de Davi, Jessé, simplesmente se esqueceu de Davi. Não o convidou para aquele momento, né? Davi não foi posto ali como alguém importante para participar de um momento muito importante, que era receber o profeta na sua casa, né? Quando o profeta chegava, o profeta era uma figura importantíssima, era quase uma celebridade em Israel naquele tempo. Davi não era bem quisto por sua família, não foi bem quisto pelo seu pai, não foi considerado como alguém importante para comparecer àquele momento. Eu poderia dizer que, na verdade, Davi não era visto assim como a resposta de Deus nem pelo próprio profeta. Né? O profeta Samuel, quando olhou para o irmão mais velho de Davi, disse, olha, certamente, né, olhou para Abinadab e disse, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse para ele, olha, não atente para a sua aparência, não atente para a sua estatura, não atente, né, para o seu estereótipo, porque o homem vê o que está diante de si, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Então, apesar de Davi não atender à expectativa social, não atender à expectativa política, familiar e nem mesmo à expectativa sacerdotal, Deus olhou para ele e viu nele um homem segundo o seu coração. Talvez você olhe para você e você diga, o que eu posso fazer pela história do meu país, né? Talvez o projeto de mudança de um país para você pareça algo tão grandioso que aparentemente você não se sinta apto para participar de algo tão importante. Mas eu digo para você, ainda que as pessoas à sua volta não acreditem em você, ainda que a sua família não acredite em você e talvez nem você mesmo acredite, Deus acredita em você. E tudo o que Ele precisa é encontrar em você, encontrar em mim um coração segundo o seu coração, a fim de que sejamos, nas suas mãos, instrumento de resposta e transformação para o nosso país nesse tempo. Bom, vamos continuar falando um pouco mais sobre isso aqui no nosso próximo encontro. Antes de me despedir, deixo com você o telefone da Paz, 3429-9550. Ligue para nós, queremos abençoar a sua vida. Voltamos amanhã, se Deus quiser, para continuarmos a falar sobre a vida de Davi. Te espero aqui no nosso encontro. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.